Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da paz no mundo, da democracia, do bem-estar social e contra o fascismo. Alegrias, porque a luta continua. A mídia que circula na Europa e naturalmente no Brasil é a mesma mídia patrocinada pela Associated France Press, pela CNN e por todas as cadeias de informação e comunicação norte-americanas. Justamente dos Estados Unidos, que é o pai da OTAN, que é o motivo da discórdia da Rússia com a OTAN, com a Ucrânia, com os Estados Unidos. É uma briga entre capitalistas, é uma briga imperialista, que nós não temos nada a ver com isto. Mas fazem com que a gente tome torcida, tome lado. A mídia capitalista transforma esta guerra como se fosse um jogo de futebol. Você tem que ter torcida. De que lado você está? Se você abrir a boca para dizer eu gostaria de ter mais informações do lado russo, você é comunista, você é fascista. Eu fiz um vídeo falando sobre a paz, sobre a necessidade da paz, e falando que acho um absurdo certas sanções contra a Rússia apenas por serem russos, como proibir Dostoiévski, proibir os canais russos de informação, proibir todo o acesso à informação sobre tudo. Fui muito bem elogiado, mas é claro que houve fascistas, coxinhas portugueses e brasileiros, que entraram no canal para dizer que eu era comunista, que eu era fascista, que eu era sanguinário, que eu era um idiota. Uma das características comuns a todos os fascistas, sejam eles portugueses ou brasileiros, é dizer cala a boca, você é um idiota, você não sabe o que está falando, cala a boca. Os portugueses dizem volta para a tua terra, o que mostra uma xenofobia por parte de um segmento português. Mas isso existe em qualquer país do mundo. Não basta ser português para ser xenófobo. O brasileiro também é xenófobo e os povos do mundo têm xenofobia. Faz parte da humanidade. Como faz parte da humanidade essa questão guerreira. Nós humanos temos os olhos colocados à frente, como todos os predadores. São os olhos de caça, são os olhos de guerra. É da nossa natureza mamífera, com os olhos à frente, guerrear, lutar, matar, predar, destruir. A humanidade não avançará nada enquanto não mudar sua posição em relação ao poder e aos poderosos. Porque esta guerra é uma guerra entre poderosos, entre o poder. É uma guerra que vai muito além do civil, do cidadão. Mas a mídia imperialista norte-americana coloca os ucranianos são bons, os russos são maus. Os ucranianos são criancinhas rosadas, com gorrinho de lã, com ursinho de pelúcia na mão, saltando de ônibus e de trens, amparados por soldados, olhando, sorrindo, pensando, tão bonzinhos. Ou então são velhinhas em cadeiras de roda, vovós carregando crianças. Coitadinhos. E os russos? Nós sequer vimos os russos. Não faço ideia de como são os russos. Devem ser como Godzillas, monstros malévolos. Aliás, há uma necessidade por parte da mídia mercantilista de que esta guerra acabe logo. Porque se ela se prolongar e não houver um fato novo, uma bomba atômica, Deus livre e guarde, a entrada da OTAN na guerra, a Europa invadindo a Rússia, se não acontecer este fato novo, daqui a pouco não tem mais notícia. Ver criancinhas rosadas, refugiadas, e não ver russos, que devem ser monstruosos, criaturas alienígenas, vai perder o sabor de sensacionalismo, vai virar lugar comum, e a imprensa mercantilista vai ter que achar outras coisas para fazer sucesso e sensacionalismo. Então essa guerra ou evolui ou seja curta. Porque a grana da imprensa imperialista e da imprensa capitalista precisa entrar. E é entrar com a venda da notícia como mercadoria, como necessidade.
O sujeito liga a televisão aqui na Europa, no Brasil, deixa eu ver como é que está a Ucrânia. O que é que os russos fizeram de maldade agora na Ucrânia? Eu não estou dizendo que os russos são bonzinhos, nem que os ucranianos são bonzinhos. Somos todos humanos. E como humanos parece que não aprendemos nada. A hipocrisia dos países europeus é ridícula. O rei Leopoldo da Bélgica, que fez um genocídio no Congo belga, ainda possui uma estátua na Bélgica, em praça pública. Até bem pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, 99% dos alemães apoiavam Hitler e sua política genocida de judeus, ciganos, homossexuais e outras raças e etnias. A Itália invadiu a Etiópia com uma matança generalizada. A guerra da Argélia, a França foi extremamente cruel, não podemos esquecer isto. Para não gastar bala, a França, quando prendia insurgentes argelinos, os que lutavam pela independência da Argélia, não atirava neles, deitava eles no chão e passava com o caminhão em cima para economizar bala. Ninguém fala isto, ninguém lembra disto. Não é verdade? As colônias portuguesas, toda a guerra colonial portuguesa, milhares de portugueses e africanos mortos, assassinados da forma mais brutal possível, torturados. Não. Ainda outro dia, do ponto de vista histórico, quem se lembra da foto da menina de My Lai, a vietnamitazinha nua, correndo, a criança queimada de napalm, gritando pela estrada? Ela não era uma ucraniana rosadinha com gorro de lã, saltando de um trem confortável. Era uma matança generalizada por parte dos Estados Unidos no Vietnã. Esta nós conseguimos parar. O mundo ficou tão horrorizado que parou. Mas neste momento, por exemplo, os Estados Unidos invadem 7 países do mundo. Mas como são países negros, africanos, pouco importa. O que importa é a Europa. Mexeu com os rosadinhos e com os branquinhos. Ah, meu Deus do céu! Por exemplo, fala-se em 7 milhões de refugiados que sairão da Ucrânia e invadirão a Europa. Como os europeus, tão civilizados, vão lidar com isso? Quando chega um barco da Líbia com 500 refugiados da Líbia, são escorraçados porque são pretos, são negros, são africanos, são pobres, são pé de chinelo. É uma gritaria geral contra a imigração e contra a invasão bárbara da Europa. Mas essa transmigração dentro da Europa de 7 milhões de ucranianos, que vai levar a um aumento do custo de vida, que vai levar a um aumento do desemprego, a uma disputa pelo mercado do trabalho, a uma realocação desses refugiados. Isto não causa estupor aos europeus. Todos numa grande corrente, abraçando e recebendo. Eu acho sim que a solidariedade humana deve funcionar nessas horas, porque nós civis não temos nada a ver com a guerra dos poderosos. Eles declaram guerra, sentam-se aqueles homens às mesas de conversação, todos homens, todos machos, e eles é que decidem quem vive e quem morre no território que eles controlam. A humanidade parece que não aprendeu nada. A selvageria vem de séculos. As cruzadas, a dominação árabe na Península Ibérica, isso para falar de séculos atrás, para falar de décadas atrás, uma coisa ridícula. A permanência da tropa francesa no Chad. Quantos civis iraquianos foram enterrados nas areias do deserto com os tanques americanos passando por cima deles? O Iraque é o demônio. O árabe é o demônio moderno. Agora é o russo. Nunca é o americano. Nunca é os Estados Unidos. Eu não estou tomando lado. Estou apenas dizendo que a selvageria é uma característica humana e que a gente ainda não abriu mão dela. E não tem que tomar lado, nem este, nem aquele. Tem que dizer claramente que nós queremos paz. Queremos viver em paz. Cada chefe de família voltar para sua casa à noite, depois do trabalho, que tem que ter trabalho, pão, comida para todas as pessoas do mundo. Que não se pode continuar a ver criança afogada na beira da praia
fugindo da África, como aquela foto terrível do menino morto na beira da praia, do imigrante. Que as pessoas têm o direito de viver em paz. Não fugir da África. Eles fogem da África por perseguições tribais, por homicídios generalizados, por genocídio. E a Europa não quer receber. Mas na Ucrânia, os rosadinhos, os brancos de olhos azuis, venham todos, os russos são maus. Os russos são tão maus quanto os americanos, quanto os brasileiros, quanto os ucranianos. Os russos são humanos. E enquanto a gente não aprender a viver em paz e a respeitar o nosso próximo, a gente não vai conseguir fugir dessa selvageria, dessa ameaça constante de guerras localizadas. Seja lá como for, meus amigos, menos emoção e mais racionalidade. Isso não é um jogo de futebol, eu já disse e volto a repetir. Isso não tem torcida organizada. E muito cuidado com a mídia, com a informação que você recebe. Muito cuidado. Porque parece que, de repente, todos os brasileiros viraram ucranianos. E os russos são alienígenas que estão a invadir a Europa. Ameaça a Europa. Acabei de ver na televisão portuguesa a declaração do secretário-geral da OTAN, dizendo os nossos 30 países serão protegidos. Os nossos de quem, cara pálida? Os nossos 30 países. De quem? Considerando a OTAN como uma organização do Tratado do Atlântico Norte comandada pelos Estados Unidos. Tem no bolso 30 países europeus que acreditam que estão protegidos, porque a OTAN está lá. A OTAN, que é filha da Guerra Fria, está lá para protegê-los. De quem? Da Rússia, que a Rússia é mal. Essa dicotomia entre bem e mal não ajuda em nada a humanidade. Paz. Cessem as hostilidades. Onde estava a mídia imperialista norte-americana quando a Ucrânia bombardeou seu próprio território nas províncias próximas da Rússia, matando civis, rompendo os acordos de Minsk? Ninguém falou nada. Então, eu não estou do lado dos russos. Eu estou do lado do ser humano, da paz. E por isso mesmo que eu sou contra Bolsonaro, contra o fascista, contra o genocida e contra a sua camarilha de genocidas, que inclui Queiroz, Cabeção, Dudu Bananinha, tudo isso que nós conhecemos aí no Brasil. E é por isso que em outubro, mesmo com a besta do Ciro Gomes falando bobagens, e já com a passagem comprada para Paris, nós vamos votar 13, porque Lula é a única força capaz de parar Bolsonaro. Lula com o povo atrás dele, com o povo junto com ele, com o povo ao lado dele. Um grande abraço. Ninguém solta a mão de ninguém.